E o Flamengo que venceu a equipe do Racing por 1-0, que jogaço aí com um gol no final do jogo, né? Um gol marcado por Carrascal, dando números finais aí, uma vitória suada na raça no final do jogo, mas o que importa é que o Flamengo venceu e vai com a vantagem para o jogo de volta na Argentina, com a vantagem do empate para se classificar para a final da Copa Libertadores. Mas antes desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Também deixa aí nos comentários de onde você está falando, qual estado, qual cidade, porque nós queremos saber da onde é a nossa audiência. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Final do primeiro tempo e durante todo o segundo tempo, foi o Flamengo que produziu, que criou chances, que teve o gol anulado, que exigiu grandes defesas do goleiro adversário. Eu não imaginava um massacre do Flamengo, realmente. Eu lembrei de você durante o jogo. Por quê? Porque ontem eu perguntei, lição contra Estudiantes e tal, e você falou assim, mas tem jogos, né? Que boa lição. Cria, tem oportunidade, às vezes a bola não entra e tal, acontece com aquele placar mínimo, assim, né? A lição de não perder gol é uma lição meio óbvia, né? Muitas vezes lições, acho que são coisas mais elaboradas. Pô, você não pode jogar de um determinado jeito, você não pode jogar de outro jeito, mas o Flamengo, em vários momentos da temporada, teve jogos, que resolveu no final, com gol de escanteio, no último, mas teve jogos em que ele produzia e ele não fazia os gols. Eu acho que no jogo de hoje, não é que as chances foram inúmeras e gigantes, mas assim, o Flamengo tinha produzido para vencer o jogo. Acho que o placar talvez seja o placar que mais reflete o que foi a partida. Eu acho que mais do que isso também talvez fosse exagero para o que foi a partida e pelo que o Racing jogou. A gente sabia que o Racing era um time que ia oferecer resistência, é um time difícil, é um time de uma intensidade absurda e acho que, como você falou na abertura do programa, o fato do Flamengo também poder mudar os seus jogadores e manter a questão física, quer dizer, manter a questão técnica melhorando fisicamente é algo que o Racing não podia fazer. E talvez isso no final tenha pesado para que o gol saísse. Mas, repito, acho que é o resultado mais justo, a vitória do Flamengo mais por um placar magro contra o Racing pelo que foram os 90 minutos da partida. E é claro que é um resultado bom, mas com parcimônia. Está muito aberto para o jogo de volta, a gente sabe como é o Racing, jogando em casa mais ainda, a gente sabe da força desse time, com algumas voltas importantes para a partida de volta. Então, assim, é um resultado bom, mas é um resultado para manter a atenção no mais alto nível. Imagina um Flamengo mudando completamente no fim de semana para jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, porque está muito aberto ainda o confronto. Sabe que eu estava vendo o jogo na redação com o Vitor Birner, né? É um privilégio da sua... Um privilégio. Eu tenho esse privilégio sempre durante a semana à noite, mas eu percebi o Vitor Birner muito blasé com o jogo. O Vitor Birner estava um pouco... você estava um pouco... Frio. Né? Tava Mas é um frio, racional, um profissional. Um pouco decepcionado, assim, um pouco com o jogo. Falei, não sei, vou dar umas notas, que as notas vão ser um pouco baixas hoje pro Flamengo. Regulares. Você não se empolgou muito hoje não, né, o Vitor Birner? Primeiro, boa noite a você. Boa noite, tudo bem? Ao Jean, sempre muito gentil comigo. Ao Breder, por enquanto silencioso. Ao Pedro Ivo. Aos fãs do esporte. Ele corneta até o silêncio. O cara tá quieto. Você já arrumou confusão comigo aqui no ar, todo mundo sabe disso. Mas isso é importante. A gente pode resolver isso aqui. Ele tá no YouTube e na TV aqui, ele tá desse Boa noite jeito. aos fãs do esporte mais uma vez, já que o senhor me interrompeu. Assim, você me deu docinho hoje, tô feliz. Eu concordo, na verdade, com tudo que vocês disseram. E eu tinha muitas dúvidas a respeito da atuação do Flamengo, porque eu acho que o Flamengo da Libertadores ainda não conseguiu ser o Flamengo do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo no Campeonato Brasileiro enfrenta equipes, a palavra, tecnicamente melhores diversas vezes que as equipes da Libertadores. Aí eu estou contando também a fase de grupos. Que o Flamengo... Pessoal, rapidinho aqui, mas que jogador é esse Carrascal? Para mim, é um novo Arrascaeta, né? Ele, quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo, o Felipe Luiz pode colocar Carrascal, porque o homem joga demais. Que jogaço, que partida fez o jogador meia Carrascal. Mas vamos voltar para os comentários aí do programa Linha de Passe. O goleiro do Racing fez 9 defesas, foi muito bem. O Santiago Sousa
que não dá nem para chamar de zagueiro ou volante, ele é o líbero do time, né? É um absurdo, o cara tá em todas as jogadas, em todas as coberturas, foi um gigante no Maracanã. E, obviamente, o Carrascal, e essa dúvida se dissipa completamente depois que o Carrascal marca o gol numa jogada que ele inicia para o Bruno Henrique. A personalidade do Carrascal chamou muito atenção. Um jogador que ganha oportunidade como titular e toma a iniciativa sempre. Então, se a gente esperava essa iniciativa do Arrascaeta, do Pedro, do Luiz Araújo, jogadores com mais cancha do que ele, ela veio de um lugar inesperado, mas de uma grande novidade, porque o Carrascal já vinha fazendo bons jogos, o Rafa até usa a expressão, né? Tá pedindo passagem, eu vejo que piscou o farol, botou quinta marcha e ultrapassou com sobras. Para mim, o Carrascal não sai mais do time do Flamengo, porque ele se mostrou um jogador muito polivalente. É um jogador com capacidade de jogar pelo lado, e jogando pelo lado vai se associar toda hora pelo meio com o Arrascaeta. E olha como ele ajudou a potencializar o Alexandro. Alexandro subindo mais hoje, apoiando mais o ataque, gerando mais espaço por ali, e o Carrascal com muita inteligência de jogo, ajudando a conectar outros jogadores de frente. E quando foi jogar pelo meio, teve até um momento ali que ele ficou mais sumido do jogo, se encontrando na posição da Arrascaeta, mas depois se mostrou também um grande articulador, um jogador que tem confiança para o drible no meio-campo, né? Isso é importante, até uma característica diferente do Arrasca. Então, por tudo isso, por essas qualidades e pela baixa do Samuel Lino, eu vejo que hoje o Carrascal colocou a camisa de titular. E com ele, o Filipe Luís resolveu 2 problemas numa tacada só. O momento de baixa do Samuel Lino, isso daí era inequívoco, já com baixa confiança. O que o Carrascal fez hoje, de partir para cima, ganhar no 1 contra 1, conseguir tomar boas decisões na frente, o Samuel Lino não estava conseguindo. E com o Samuel Lino no banco, o Filipe Luís ganhou uma solução para o segundo tempo. Quando precisa desamarrar o jogo, quando precisa de um jogador mais veloz para explorar o cansaço da equipe adversária, entra o Samuel Lino, entrou bem no jogo, marcou um gol que acabou anulado, deu trabalho por ali, perdeu um, que ali é mais mérito do goleiro, né, do Cambeses na defesa do que demérito do atacante, mas eu vejo que o Filipe Luís conseguiu uma ótima solução com o Carrascal e guardando também um jogador que não é descartável, só está vivendo um mau momento e pode se recuperar entrando no segundo tempo. Para mim, decisão perfeita do Filipe Luís, boas escolhas. A única que eu questiono, desculpa, Jean, a única que eu questiono hoje, que não funcionou muito bem, o Ayrton Lucas, porque o Alexandro estava muito bem no jogo, Ayrton Lucas entra ali meio desconectado, errando alguns lances bobos, errando algumas escolhas, e até algo que o Filipe Luís certamente vai ouvir hoje, porque a opção do Ayrton Lucas e não o Vinha, né? O Vinha que é um jogador também experiente, com rodagem em Libertadores, mas fora isso, o plano de jogo do Filipe Luís também funcionou, e essa troca, né, de Samuel Lino por Carrascal funcionou perfeitamente. Você ia falar? Não, o que eu ia falar é que, assim, no Flamengo não tem muito espaço para 2, 3 jogos em baixo nível. Pois é. Se você dá uma baixadinha, existem clubes em que o cara abaixou, mas você sabe que o cara tem uma qualidade técnica boa, é o cara que pode fazer diferença num lance individual, num lampejo que seja, mesmo que esteja bem no jogo, você não vai pôr esse cara no banco. Agora, no Flamengo é diferente. E isso não significa cancelar o cara. O Samuel Lino claro que acabou. não, claro que não. Até porque, enfim, a gente já viu também vai e volta de jogadores no próprio Flamengo, né? Altos e baixos de jogadores. Luiz Araújo é um exemplo. Esse lado esquerdo, o Luiz Araújo é um exemplo, mas esse lado esquerdo do Flamengo é um lado esquerdo que começa a temporada, a gente olha e fala, olha a quantidade de opções que o Flamengo tem pra lá, né? O Michael, o Cebolinha, o Bruno Henrique, e no fim das contas, aí chega o Samuel Lino, agora você tem o Carrascal, então assim, é uma quantidade de jogadores absurda e, portanto, eu acho que assim, se o cara joga 2 jogos abaixo, é normal que você já mude. A gente até falou aqui quando apareceu, né, pra gente ontem, foi ontem, o linha de ontem, a possível prévia do Flamengo, que aparecia até com o Samuel Lino. O Birner até fala, o Carrascal poderia, talvez, tal, mas talvez não seja ainda, do ponto de vista físico, o momento em que ele vai estar... E era isso, quer dizer, a gente sabia que ele estava prestes a entrar e ou ganhar espaço ou se tornar titular.
o Felipe Luiz viu que a possibilidade dele começar jogando existia, ele foi indiscutivelmente o melhor do Flamengo, indiscutivelmente o melhor em campo, mas é isso, assim, não tem... Eu lembro sempre da estreia do Samuel Lino, dos 2 primeiros jogos dele, que... Um encanto, né? Um encanto absoluto e tal. Cara, o Flamengo... Pessoal, vocês concordam aí, antes para nós voltarmos para o vídeo, vocês concordam aí que a vitória do Flamengo no final, com emoção, foi muito mais importante, né, do que aquele joguinho xoxo, aquela vitória por goleada, porque o Mengão vai conseguir mais uma vez na raça se classificar para a final, porque assim é mais emocionante. Você concorda comigo ou prefere uma goleada daquela sem graça? Deixa aí o seu comentário, vamos voltar para o vídeo. Hoje ele fez uma opção, vou lançar a mão do Carrascal e não abrir mão do Lino, vou ter o Lino pro segundo tempo, foi o que ele fez. Então acho que ele consegue te entregar essas 2 possibilidades que o Flamengo pode encontrar no jogo da volta. Então não vejo muito por que tentar mexer ou trocar, dentro até dessa linha que o Jean falou, que o Felipe adota e eu entendo que existe no Flamengo. E o Felipe hoje, né, o torcedor do Flamengo ali que está acostumado a ver o Luiz Araújo muito aberto pelo lado direito, hoje viu uma movimentação diferente do Luiz Araújo preenchendo mais a área e às vezes até indo para o lado esquerdo tentar se associar com o Carrascal, com a Arrascaeta. E algo muito interessante aconteceu que foi gerar o espaço para o Varela explorar. Geralmente até o Emerson utiliza esse tipo de movimentação. Foi um fator surpresa de tentar... Diga. Só uma correção, que o meu amigo Érico faria essa correção. Acho que não joga fim de semana, então tá com folha. Pronto, é isso. Suspenso. Ele pulgar suspensas contra o Fortaleza. Perfeito, então, perfeito. Tá com folha. Tá resolvida a parada. Eu acho que olhando o que aconteceu, já tocando para você, Pedro, para conseguir o raciocínio, se alguém corre risco de perder posição olhando esse jogo especificamente, eu acho que o Luiz Araújo, pelo desempenho, o Arrascaeta, pelo desempenho abaixo do que a gente imagina que ele pode fazer no jogo grande, não corre risco, e o Plata tem a chance de entrar ou no Luiz Araújo ou no Pedro, se por acaso... Plata entrou bem hoje, hein? Se por acaso o Felipe quiser aumentar a pressão de saída de bola e principalmente, se for no lugar do Pedro, se ele quiser ter mais força de contra-ataque, de velocidade nisso, imaginando que o Racing vai sair para o jogo. Não estou falando que vai acontecer, estou falando se alguém corre risco de sair, eu acho que esses são os 2 principais candidatos. Você imagina um Racing se lançando? Não. Eu também não, por isso que eu não sei se necessariamente... Mas em algum momento, se o Flamengo conseguir ter bola, conseguir ter o controle do jogo, o Racing, em algum momento, ele vai precisar ir mais à frente. Eu não sei se vejo no começo do jogo, não, porque hoje eu acho até que o Racing tentou surpreender o Flamengo. Marcando alto no começo. Mas marcando muito alto ali, tanto que, né, na hora... Mais de marcar alto do que de ter bola e se Me surpreendeu, inclusive. Eu acho que... Mas... Obviamente a postura vai ser diferente por uma série de questões pela necessidade do placar, mas eu não sei não, eu acho que o Racing tem, né, acho que foi o Birner que falou da questão mental, assim, o Racing tem uma... muito forte. Ele tem uma confiança, porque assim, não é para ter essa confiança toda contra o Flamengo. O normal não é você ter essa confiança toda e até uma certa tranquilidade que o Racing demonstrou jogando contra o Flamengo no Maracanã. Uma coisa que eu acho, muito se fala da maneira como o Racing encarou esse jogo, a preparação, você ouviu muito seu treinador e tal. A gente tem uma percepção também de ser tão confiante contra o Flamengo. A gente tem uma percepção diferente do que um time argentino olhando para o Flamengo e vai pegar para olhar também muito o que foi o mata-mata contra o Estudiantes. O Flamengo sofre no segundo jogo contra o Estudiantes e não consegue aniquilar os Estudiantes no jogo de ida. A campanha do Flamengo na Libertadores, embora seja um excelente time, repertório, tira daqui, tem peça para lá, a campanha do Flamengo até o mata-mata, o Flamengo passa com as calças na mão contra o Táchira, aquele final de jogo ali. Então, acho que se enxerga muito essa coisa do olhar aqui, o papo aqui na Libertadores é diferente, então talvez isso nos permita também, com uma postura assim, não é exatamente uma visão de que eles são o tal do time bilionário que muito se fala lá. Mas se a gente olhasse para a imprensa argentina nos últimos dias, o termo era voltar vivo. Quer dizer, contra o tal time bilionário. Que eles então, assim, o voltar vivo... Os argentinos especulavam uma linha de 5. Isso só aconteceu em momentos circunstanciais do jogo, porque o Sousa foi muito mais volante
do que zagueiro no jogo como um todo. No segundo tempo, sim, ele se plantou um pouco mais, o Flamengo tem mais velocidade e o Racing procurou equilibrar essa velocidade do Flamengo no segundo tempo, ocupando mais a sua última linha. Agora, uma coisa que eu queria só, para fechar o raciocínio anterior, quando o William me perguntou sobre o Carrascal e essa história dele ser um jogador que está pedindo passagem, é que assim, tá no contexto do debate, nem sei se vale a pena a gente ficar aprofundando, porque ele não entrou em campo hoje. Mas quando o Pedro Ivo abre aqui o linha de passo falando sobre o Flamengo ter tido muita pressa em muitos momentos, e a gente percebia, observando o jogo do estádio, um clarão enorme entre o Pulgar e o Jorginho e os 4 homens de frente, para mim, como faz falta o Saul. E eu não sei se isso vai entrar no debate, porque, repito, o Saul não jogou nem no segundo tempo, mas eu acho que o Flamengo se torna mais completo com ele em campo. E acredito que, numa perspectiva de jogo da volta lá, ele vai ser uma figura importantíssima. Desculpa, William, Jean, foi só para poder fechar o raciocínio anterior. Não, imagina, relaxa. Fala, Jean. Não, acho que era o Breiler que estava... Passou por todo mundo. Não, não, mas o Rafa tocou nesse ponto do Saul, mas eu gostei do repertório que o Felipe Luiz apresentou hoje para o time. Ele foi bem hoje. Para tentar jogar com esse Racing que compete muito, que usa muita bola longa, que explorou bola aérea. Então o Flamengo até tomou um susto ali quando sai o gol, acaba anulado por... Um Flamengo que mereceu a vitória pelo segundo tempo que fez. Um Flamengo que no segundo tempo atacou como deveria ter atacado no primeiro. Um Flamengo que no primeiro tempo não teve vontade de Libertadores, não teve pegada de Libertadores e que no segundo tempo mostrou pegada de time de Libertadores. O Flamengo se salva no final com o gol salvador do Carrascal, que foi o melhor jogador do Flamengo em campo, e vai para a Argentina com a vantagem. Mas é bom, uma lição, o Flamengo tem que entrar ligado em Libertadores desde o começo do jogo. O Flamengo tem que ter pegada de Libertadores durante os 90 minutos. Porque hoje, no primeiro tempo, faltou pegada de Libertadores. No segundo, criou. No segundo, foi atrás do gol. E tinha que ser assim desde o primeiro tempo. Pelo menos se salvou no fim com esse gol. Leva vantagem para a Argentina, mas o Racing vai dar muito trabalho no jogo de volta. É um Racing que corre muito, é um Racing muito disciplinado, é um Racing que marca e lá vai ser o inferno. É um time grande da Argentina que não ganha Libertadores há 28 anos e está fazendo uma mega campanha para sua torcida. Mas Carrascal, muito bem no jogo, Lino entrou bem no jogo apesar de ter perdido um gol cara a cara e o Flamengo vai com a vantagem na Argentina no finalzinho do jogo. Mas pelo menos um segundo tempo que valeu aí a vantagem para o jogo de volta. Fala, rapaziada, final de jogo, Flamengo 1, Racing 0. Não vou falar do jogo hoje não, porque eu amanhã estarei no Seleção Sport TV. Eu e você. E a gente vai falar um pouquinho desse jogo, vai falar bastante desse jogo de hoje, sem dúvida alguma. Mas placar justo, né? O Flamengo, em um determinado momento, o Racing deixou de jogar e se dedicou a defender. Enfim, amanhã a gente vai conversar muito sobre esse jogo aí, Seleção Sport TV. Vou descansar aqui. Deus abençoe todo mundo, uma boa noite, tamo junto amanhã, hein? E o Mengão venceu a equipe do Racing por 1-0 no Maracanã para mais de 72 mil pessoas no estádio lotado, Maracanã lotado com vitória do Flamengo por 1-0, né? E quem vê o jogo acha, né, que foi um jogo onde o Flamengo levou pressão, somente 1-0 no final do jogo, nada. O Flamengo dominou, teve as melhores oportunidades, teve gol anulado de Samuel Lino, golaço anulado, mas também teve muita defesa do goleiro Cambeses da equipe da Argentina, né? O goleiro da seleção da Argentina, Cambeses, pegou muita bola, né? Os atacantes do Flamengo, Pedro, Samuel Lino, Bruno Henrique Plata, no segundo tempo não foram capazes, né, de furar ali o bloqueio da equipe argentina, mas no final do jogo ali
Carrascal, que partida do meio-campo, né, gringo do Mengão, que partida do colombiano ali. Carrascal jogou demais, né? Que jogador é esse colombiano que, na minha opinião, substitui muito bem a Arrascaeta quando o uruguaio não tiver condições de jogo. Que golaço! Flamengo 1-0, Flamengo com a vantagem do empate na semifinal lá no campo, né, em mando de campo do Racing. Flamengo está aí com a vantagem do empate e poderá se classificar para a final da Copa Libertadores lá na Argentina, assim como foi também contra o Estudiantes, que o Mengão passou mesmo nos pênaltis, mas a equipe do Flamengo passou, e o importante é que o Flamengo está com a vantagem para jogar a final da Libertadores. Se você gostou do vídeo da vitória do Mengão, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade.